Muito bem, meus amigos, muito bem. Hoje eu estou feliz, estou contente porque hoje nós vamos finalmente discutir, fazer uma reflexão a respeito desta obra, né, que eu indiquei como leitura no mês de setembro, que é Senhor das Moscas, do William Golding, né, Senhor das Moscas. E por que eu fico muito feliz de fazer aqui no canal essa reflexão aqui, né? É uma espécie de resenha, mas não é exatamente uma resenha que eu vou fazer aqui, eu não vou discutir parte por parte do livro, não é exatamente isso, mas com base nessa leitura aqui, nós vamos falar um pouco, né? Vamos trazer algumas reflexões sobre a natureza humana, porque na verdade esse é o tema central desta obra, que discute uma das coisas mais fascinantes que tem na filosofia, né, na psicologia, na antropologia, que é exatamente pensar qual que é a natureza humana. Os seres humanos, eles são bons por natureza ou eles são maus por natureza? Então isso é um assunto, claro, além de ser muito instigante. Por que é instigante? Porque nos ajuda a olhar no espelho, a entender a nós mesmos, a fazer uma avaliação, né, sobre os seres humanos, sobre a própria humanidade. Então é isso que nós vamos discutir nesse vídeo aqui. Então te convido já a deixar o seu like aqui nesse vídeo, a você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, porque o que a gente faz aqui é trazer reflexões filosóficas, não é? E sobre diversos temas, às vezes é sobre uma obra, às vezes é sobre algum assunto do cotidiano, mas é essa pegada aqui nossa nesse canal. Então se você está interessado nesses assuntos, então deixa aqui o seu joinha, já compartilha esse vídeo, enfim, vamos embora, vamos para o assunto aqui do vídeo, certo? Primeira coisa, né? William Golding. Quem é William Golding? Tá? Ele é um escritor inglês. Aqui nós vamos ter aqui na contracapa uma ilustração, né, uma foto aqui do William Golding, né? Escritor aqui inglês, e nasceu ali no ano de 1911. Algumas coisas interessantes sobre ele, né? Ele foi ator, escritor, músico, professor primário. E uma coisa interessante que aconteceu na sua vida, em que em 1935 ele lançou seu primeiro livro, né? E em 1940 ele ingressou na Marinha Britânica e participou de algumas ações militares na Segunda Guerra Mundial. E isso tem tudo a ver com essa obra, né? Porque você sabe, né? Quando você vê uma guerra, você participa de uma guerra, da guerra dos seres humanos contra os seres humanos, isso é uma coisa muito louca, né? Você pensar que os seres humanos são capazes de produzir atrocidades uns contra os outros, como você vê, por exemplo, em um contexto de guerra. Então, na maioria das vezes, as pessoas que participam disso, elas são afetadas de alguma maneira na sua credibilidade, na sua confiança em relação à própria natureza dos seres humanos, né? Então, não é de se estranhar que em 1954 William Golding tenha lançado este livro aqui, que se tornou depois um best-seller, né? Que trata exatamente dessa questão da natureza humana, né? Então, eu acredito que isso tem tudo a ver com a questão da guerra dos homens contra os homens, e aí qualquer ser humano para pensar, vai dizer, peraí, por que a gente se destrói dessa maneira? O que nos leva a isso? Isso é inato? É de nós mesmos? A gente criaturas predatórias, selvagens assim mesmo? Ou é alguma coisa que nos fez ser assim? A gente é assim por natureza? Ou é a sociedade que nos transforma dessa maneira? E você sabe que essa é uma discussão que está lá muito presente na filosofia, né? Você tem, por exemplo, só para citar exemplos mais conhecidos disso, uma grande discussão sobre essa natureza humana aconteceu entre, por exemplo, filósofos como Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, né? Que escreveram de maneira diferente
perspectivas diferentes sobre a natureza humana. Para o Thomas Hobbes, por exemplo, o ser humano é essencialmente mau, essencialmente selvagem. Tanto é que ele descreve, né, na sua obra lá, O Leviatã, que os seres humanos, se não tiver freios, se não tiver instituições que controlam e tudo mais, vivem num estado de selvageria. É a guerra de todos contra todos, né? É o homem sendo o lobo do homem. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Enquanto o Rousseau, ele vai partir de uma outra ideia, né? Então, em Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, né? Aquele lobo interno predador, que é por natureza mau e tem que ser controlado. Para o Rousseau é diferente, ele parte da visão do bom selvagem, que eu acho que você já ouviu também, que é o ser humano, ele é bom, por natureza ele é bom. E o que o destrói, o que faz com que ele seja mal, que ele se corrompa, certo? É a sociedade, é a vida em sociedade, são as instituições e a própria convivência na sociedade que faz com que os seres humanos corrompam essa natureza boa que tem e passem então a agir de uma forma predatória e selvagem. Bom, de certa maneira, talvez a gente pode estar em alguma coisa entre esses dois extremos, né? Mas esse livro discute essencialmente isso. E o que é que Senhor das Moscas vai discutir? E esse título aqui, ele traz consigo uma coisa muito interessante, ele tem um significado, que eu já vou falar dele daqui a pouco. Mas o Senhor das Moscas, ele vai trazer o seguinte, né? É um grupo de meninos, crianças e jovens, adolescentes, eles caem numa ilha, né? Num avião cai, eles caem lá no meio de uma ilha, no meio do oceano, num lugar que eles não conhecem, mas tudo dá a entender, né, que eles estão fugindo da guerra, então o contexto é de uma guerra, e eles caem nessa ilha. E nessa ilha não tem nada, não tem civilização, não tem nenhuma instituição por perto, não tem adultos por perto, eles não têm como se comunicar, e o ponto central é: esses meninos vão ser levados de volta, pelo menos essa é a leitura que eu faço, a um estado de natureza, a um estado pré-instituição de leis, de direito, de democracia, de qualquer coisa, né? Eram jovens ingleses, isso é interessante também, porque eles pegam meninos, né, esses meninos que lá estão, eles não são meninos assim que não tiveram uma educação, não, representam ali os filhos de uma aristocracia da Inglaterra, tanto é que eles estavam sendo transportados de um avião, provavelmente para serem salvos, né, do contexto da guerra, quando sofrem esse acidente aí. Então são jovens educados, que tiveram todos os ensinamentos, a etiqueta, tiveram todas as regalias de um convívio em sociedade, então eles foram civilizados, conhecem as regras de civilização, de obediência a leis, a ordem e tudo mais. E lá eles são colocados nesse contexto, né, nesse contexto novo, como se estivesse começando ali uma sociedade no meio do nada, no meio da natureza, e eles mesmos vão ter que se auto-organizar, certo? E aí, claro, começa a surgir ali uma questão de tentativa de auto-organização, buscar a liderança, quem vai ser o líder e tudo mais, enfim, isso vai transcorrer. E eles acabam, inicialmente, reproduzindo algumas ideias, alguns padrões de ordem civilizada. Então o que eles fazem? Eles vão pegar e vão se organizar em assembleia e vão começar a discutir as coisas que eles precisam fazer ali, dividir tarefas, quem é o líder, como é que a gente se organiza para tomar decisões. Então um dos elementos que vai aparecer muito interessante aí é uma concha, né? Um deles vai encontrar uma concha lá na praia e vai falar, olha, quem estiver com essa concha aqui vai falar, né? Nós vamos nos reunir em assembleia para tomar decisão. Então o líder, né? Inicialmente um dos meninos, ele é eleito ali o líder desse grupo, e ele toca essa concha, né, que produz lá um som com uma buzina, e aí todo mundo se reúne e de uma maneira organizada um fala enquanto está com a concha na mão e todos os outros ouvem.
E assim eles vão tomando as decisões. E a vida vai transcorrendo assim, até o momento, né, em que eles começam a buscar por alimento, né? Isso, claro, desde o começo ali na ilha eles fazem isso, mas um dos meninos que faz parte de um dos outros grupos, ele vai buscar organizar a caça, né? Eles viram que tinha ali animais, tinham porcos e tal, e eles vão organizar a caça. Então tem um grupo de caçadores. E de fato, num determinado momento, eles conseguem caçar e matar um animal. E aí essa agora vem a virada de chave aqui, né? Essa experiência de caçar, né, de ter que correr na savana, no meio da selva, encontrar um animal, uma presa, e você, com suas próprias mãos, com a ajuda de uma lança, matar esse animal, que foi o porco, né? Matou o porco ali. Isso de alguma maneira despertou nesses meninos, né, nessas crianças, alguma coisa de um instinto animal, de um instinto selvagem. Começou a despertar neles uma coisa que aparentemente estava adormecida lá, né, por meio de toda a civilidade, da educação, da civilização que eles tinham antes, não é? Daquelas regras de convivência, de etiqueta. Alguma coisa estava adormecida dentro desses meninos, e quando eles participam disso daí, eles veem sangue, né? Eles pegam ali, cortam a cabeça do porco, e eles colocam numa estaca, colocam o porco ali, né, fincado a cabeça ali, e aí as moscas vêm e começam a ficar ao redor daquela cabeça que foi colocada ali como uma espécie de oferenda, né, para deuses ou qualquer coisa assim. E aí eles começam a sentir o cheiro desse sangue, despertar neles uma coisa selvagem, ancestral. E logo eles começam a criar também danças, né, danças a respeito da caça, dançando e gritando e tudo mais. Daqui a pouco eles encontram ali uma forma de pintar o rosto, também vão pintando seus rostos, de maneira que você sente, né, o que você percebe que é a transfiguração, a transformação de jovens que eram educados, civilizados, que tinham determinados hábitos de comportamento e que seguiam regras, e logo eles vão despertando uma coisa selvagem, vão se transformando e deixando de lado tudo aquilo, de maneira que eles passam a serem conduzidos por esse instinto selvagem, pela violência. E na medida que eles vão pintando o rosto também, aquela pintura, né? Então você tem a ideia, dá a impressão de que você está vendo alguém civilizado, inglesezinhos ali, jovens civilizados, se transformando numa espécie de tribo, né, nativa, selvagem e tudo mais, né? Voltando a uma espécie de estado de natureza. E nesse estado de natureza, o que se desperta lá não é sentimentos de solidariedade, sentimentos de compaixão, de trabalho em equipe, não. É a disputa, é a violência. E aí essa violência, que inicialmente é empregada contra o animal, né, ela começa a ser empregada uns contra os outros, né, de modo que eles começam ali a usar de violência, e não mais do diálogo, não mais da conversa, não mais de algum jogo, algum tipo de jogo democrático, mas sim da força e da violência para conseguir impor a sua vontade e dominar sobre os outros. Então, essa transformação que vai acontecendo ali de um estado de civilidade para um estado de selvageria, que o livro parece apontar no sentido de que o ser humano, de fato, na sua essência, ele é isso. Ele não é alguém educado, civilizado, né, solidário, não. Ele é predador, ele é feroz, ele é selvagem. E se não tiver regras e instituições que possam controlar isso, esse instinto selvagem, então o ser humano ele vai depredar um ao outro, né? Ele vai
destruir-se, eles vão se destruir uns aos outros pela força, pelo uso da violência e da selvageria. Então, mais ou menos esse é o contexto e é o enfoque, né, que essa obra dá. Aí um aspecto interessante, né? O que é o Senhor das Moscas, né? Que é o título aqui do livro, né? Senhor das Moscas. O que é o Senhor das Moscas, né? Tem uma parte interessante que os meninos começam a ficar assustados, achando que existe algum monstro, alguma coisa feroz, um monstro que está escondido lá naquela ilha, no meio daquela selva, né? Só que em determinado momento, né, um menino que está meio delirando, né, está um pouco fraco e tudo mais, ele cai e ele fica ali desmaiado perto da cabeça do porco que está ali. E novamente, né, volto àquela imagem, uma cabeça de porco fincada, as moscas que vão se formando ao redor daquela carne apodrecida e que vai se espalhando pela ilha. Então, quando ele acorda, ele vê aquele cenário dantesco, aquelas moscas, né, aquela cabeça em estado de putrefação, apodrecendo e tudo mais, e ele alucina e começa a conversar, e a cabeça do porco conversa com o menino, dizendo: olha, eu sou você, né? Eu aqui, a selvageria que você está vendo aqui, essa coisa destrutiva, está dentro de você. Então, a cabeça diz: olha, eu sou o Senhor das Moscas, só que eu estou dentro de você. Então não existe aqui um monstro nenhum, né? Não é um monstro que você possa caçar e matar. O monstro que você está procurando, que te assusta tanto, na verdade não está na mata. Ele está dentro de você, dentro de cada um de vocês aí. Então é como se a cabeça revelasse isso, né? Dizendo: vocês são a maldade, vocês são o mal, vocês são os selvagens, né? E o monstro vive aí dentro de você, certo? E essa cabeça dá várias instruções e tudo mais, né? De mais selvageria, etc. E o Senhor das Moscas, esse título é uma tradução, né? De língua antiga, acredito que é do hebraico, né, que significa Beuzebu, Beuzebu. Então Beuzebu, que é considerado o mal, né, o demônio na tradição judaico-cristã, né, na antiga tradição dos hebreus também, salvo engano meu, tá bom? Mas nessas tradições antigas, Beuzebu, que é o símbolo da maldade, a tradução dele para português é exatamente Senhor das Moscas. Então tem uma conotação aqui também mística e religiosa, dizendo que o demônio, a maldade, na verdade não está em nenhum outro lugar, está no próprio ser humano. Bom, então essas são as ideias principais desse livro que eu convido você a ler. É um livro belíssimo. Uma das coisas que eu admirei muito é a construção bela da narrativa, a linguagem usada, ela é muito bem trabalhada, né? Então vale muito a pena você ler. Fora a mensagem que isso transmite, tem detalhes aqui que eu não contei, né? E que vai se revelando na bela narração que é feita por William Golding. Então aqui fica uma reflexão filosófica sobre isso, e fica a pergunta que eu deixo para vocês aí. O que vocês acham? O ser humano, ele é essencialmente bom, e a convivência com as outras pessoas, com a sociedade aqui, o destrói, que o corrompe, ou, na verdade, é justamente a sociedade que vai educando, que vai contendo certos instintos que estão em cada pessoa, que é instinto de maldade, de selvageria. Ou seja, o ser humano é essencialmente bom ou ele é essencialmente mau? Deixe seus comentários aqui, o que vocês pensam desse assunto, e nos vemos aí em outros vídeos. Tchau, tchau, meus amigos. Até mais.